Boa tarde, nono ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de produção textual de hoje. Como vocês podem ver, nós iremos tratar do gênero artigo expositivo, que continuamos falando, na verdade, no capítulo 3. E o texto de hoje se encontra no nosso livro de Gêneros, Leitura e Análise, na página 32. Tia, nós já realizamos a atividade desse texto, correto? Essa atividade foi enviada para casa e vocês já responderam as questões. Porém, nós não tivemos tempo de analisar o texto, tratando dele dentro do gênero que estamos estudando, e também não fizemos a correção da atividade. Então, a aula de hoje vai ser destinada para esse objetivo. Quero fazer só um lembrete para vocês em relação à atividade que ficou de produção textual da semana passada. Gente, eu sei que a atividade ficou um pouquinho mais complexa, Vocês teriam tanto que produzir o artigo, de certa forma, fazendo pesquisas, coletando as informações, como vocês teriam que gravar o vídeo como se estivessem num seminário, apresentando aquela fala para o público. A minha intenção foi juntar os dois gêneros textuais que nós estamos trabalhando para poder diminuir a quantidade de atividade para vocês. Porque na proposta do livro, primeiro vocês fariam uma proposta sozinha, individual, só para produzir o artigo, com todas as normas que necessitam desse gênero, e depois vocês teriam que produzir o seminário. Então, pensando em facilitar para vocês, eu resolvi juntar as duas propostas em uma só, fazendo com que vocês tivessem essa experiência de forma mais completa, tá? Mesmo assim, se as dúvidas persistirem, se vocês tiverem dificuldade na produção, podem me enviar uma mensagem que a gente tira as dúvidas, tá? Não guardem as dúvidas que vocês tiverem em relação a essa ou qualquer outra atividade. O texto que nós faremos a leitura hoje trata exatamente do lixo hospitalar e de como esse descarte tem que ser observado. O lixo hospitalar não é um lixo comum desses domésticos que produzimos. Ele contém seringas, sangue, medicamentos, entre outros itens que não podem ser descartados diretamente na natureza, porque corre o risco de contaminação tanto das pessoas que terão contato com esse lixo, como do solo, enfim, de onde o lixo estiver descartado, ele vai gerar contaminação. Então, na página 32, nós temos um artigo que foi escrito por Fátima e Janice, e ele vai tratar sobre o lixo hospitalar, trazendo alguns tópicos. O primeiro tópico fala da segregação e do tratamento, ou seja, como que o lixo tem que ser separado, porque dentro do lixo hospitalar existe o lixo que pode ser descartado como um lixo comum e existe o lixo que está contaminado, que não pode passar por esse processo. Nós também temos o tópico de segurança ocupacional. Os profissionais que fazem o descarte do lixo, tanto no hospital como em qualquer outro lugar, precisam estar em constante monitoramento para saber se essa pessoa em algum momento não foi contaminada por aquele lixo. E sobre a experiência de um hospital de ensino, certo? E se nós formos analisar o momento que nós estamos enfrentando agora, o descarte do lixo se tornou um potencial agente de contaminação. Nós sabemos que o coronavírus ele é extremamente contagioso, O contato com a secreção, contato com as gotículas de saliva, por exemplo, é suficiente para que o vírus seja transmitido. E nós sabemos também que grande parte da população está em isolamento, Por exemplo, levando em consideração o nosso município. Muitas pessoas estão em isolamento, contaminadas nesse momento, enquanto outras se encontram internadas, no hospital. Então, tanto as pessoas que estão em casa em isolamento, como aquelas que estão no hospital, estão tendo contato com objetos, Por mais que estejam em isolamento, estão tendo contato com objetos e esses objetos, de uma forma ou outra, serão descartados. Então, até nesse momento de fazer o descarte dos objetos, nós podemos estar
tanto livrando as pessoas da contaminação como colocando-as sob contaminação. E é muito importante parar e analisar a respeito disso. Então acompanhe juntamente comigo a leitura do nosso texto. A preocupação com a questão ambiental torna o gerenciamento de resíduos um processo importante na preservação da qualidade, da saúde e do meio ambiente. A questão ambiental, mais especificamente a educação em saúde ambiental, tem o papel de determinar e avaliar os problemas ambientais de modo integrado, interdisciplinar e global, sem considerar a existência de fronteiras políticas. As ações para a resolução desses problemas devem ser implementadas a partir do microambiente, da casa, da rua, do bairro, para o macroambiente, respeitando as singularidades culturais, políticas e religiosas. A questão ambiental está relacionada à produção de lixo e de resíduo. Quando falamos em lixo, pensamos em material que não presta e que se despreza, é inútil e com sujidade. Tratando-se do ambiente hospitalar, acreditamos que todo lixo é contaminado. Na literatura encontra-se a definição de lixo. Tudo que não presta se joga fora. Coisa ou coisas inúteis, velhas, sem valor. E resíduo é definido como aquilo que resta de qualquer substância, o resto. O resíduo de serviço de saúde, conhecido pela sigla RSS, necessita de procedimentos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não o tratamento prévio à sua disposição final. Essas definições mostram a relatividade da característica inservível do lixo, pois para quem o descarta pode não ter mais serventia, mas para outros pode ser a matéria-prima de um novo produto ou um processo. Por isso, há necessidade de se refletir o conceito clássico e desatualizado de lixo. Considerando os serviços de saúde, só uma pequena parte dos resíduos derivados da assistência necessita de tratamento especial. Uma adequada segregação diminui significativamente a quantidade de lixo contaminado, impedindo a contaminação da massa total dos resíduos gerados. É responsabilidade dos serviços de saúde o gerenciamento de todos os lixos, de saúde, o resíduo de serviço de saúde, por eles gerados, atendendo às normas e às exigências legais, desde o momento da sua geração até a sua destinação final, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Tia, na minha concepção, você pode estar se perguntando ou imaginando, na minha concepção, todo o lixo hospitalar está contaminado. Tudo que é gerado dentro do hospital não pode ser reciclado, não pode ser reaproveitado. Eu vou te dar um exemplo para você entender a dimensão de tudo que é produzido dentro de um hospital, por exemplo. Imagine que nós estamos no ambulatório, por exemplo, e você vai tomar uma injeção. Ok. E aí o algodão, que é usado para limpar a superfície antes de aplicar a injeção, o algodão estava dentro de uma caixinha, Ele veio dentro de uma caixinha de papelão e foi retirado de lá o algodão para poder fazer a limpeza. Suponhamos que seja a última bolinha do algodão que foi tirado de dentro da caixinha. Então você acabou de gerar o lixo. Que lixo foi? Uma caixinha de papelão. Essa caixinha de papelão está contaminada? Pode ser que ela venha a estar contaminada, mas no momento ela não está. É simplesmente uma caixinha de papelão que poderia ser reutilizada, que poderia ir para o processo, por exemplo, de reciclagem, juntamente com os materiais que são constituídos de papelão. Entendem? Então existe uma quantidade enorme de lixo hospitalar que é sim contaminada por conta dos procedimentos, mas também existe uma parte que não está contaminada. Para ilustrar melhor para vocês a situação, eu trouxe esse infográfico que vai mostrar como que é feita essa triagem. Primeiro, o lixo hospitalar é produzido. Depois ele vai passar pela triagem do que restou, dos resíduos, que vai ser dividida entre os resíduos que não são perigosos,
né, que está aqui com a setinha no verde, e os resíduos que são perigosos, que estão possivelmente contaminados. Partindo disso, vai vir o acondicionamento, ou seja, a forma como esse lixo vai ser descartado. O resíduo não perigoso pode ser descartado aqui de duas formas. Primeiro, colocado em sacos pretos para poder ser descartado, né, no lixo comum, ou vai passar pela coleta seletiva, né? Porque tem materiais recicláveis dentro desse lixo, papel, plástico. Já o lixo que está contaminado, ele vai ser acondicionado em sacos brancos para que a destinação dele possa ser feita de forma adequada, ou então vai ser colocado dentro de sacos vermelhos com um material que não dê para ser perfurado, para que não ocorra nenhum tipo de vazamento. E aí, por fim, ele vai ser descartado. Então, só para vocês entenderem, né? Cada lixo que está sendo, né, exibido aqui, ele vai ser descartado da forma adequada. Todo esse cuidado, gente, para que o lixo contaminado não gere contaminação para a pessoa que está manuseando, ou então para o local onde ele vai ser descartado. Na página 34, a gente encontra o tópico de segurança ocupacional, que fala exatamente sobre as pessoas que irão ter contato direto com esse lixo. Os profissionais envolvidos diretamente com os processos de higienização, coleta, transporte, tratamento e armazenamento de resíduos devem ser submetidos a exame médico, admissional e periódico. O que é esse exame médico admissional? No momento que o profissional vai ser contratado para fazer aquele trabalho, é necessário saber se ele está saudável. Então, ele é feito um exame no início do serviço, digamos assim, para saber se a pessoa está bem. E o periódico é feito sempre, semanalmente, mensalmente, não sei como que é feito, né, de forma minuciosa esse procedimento, para saber se durante aquele período o profissional não acabou, né, sendo contaminado. Devem ser imunizados em conformidade com o Programa Nacional de Imunização, capacitados e mantidos sob educação continuada para as atividades de manejo de resíduos, incluindo a sua responsabilidade com higiene pessoal, dos materiais e dos ambientes. É muito séria a questão do lixo hospitalar. Tanto o lixo em si, como todos os profissionais e as pessoas que irão ter contato com esse lixo. O último tópico do artigo vai tratar sobre a experiência do hospital, a experiência do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que fica na Unicamp, um hospital prioritariamente de ensino universitário, estadual e público, no tratamento do resíduo gerado. O texto diz que se iniciou em 2000 com a capacitação de todos os profissionais da instituição para a segregação correta do resíduo gerado. Simultaneamente, houve a aquisição dos recipientes e a vigilância do descarte do resíduo no recipiente apropriado para receber o tratamento específico. Em 1998, instituiu-se a Comissão de Resíduos, a qual elaborou o plano de gerenciamento de resíduos de saúde, obedecendo aos critérios técnicos à legislação ambiental, às normas de coleta e transporte. Atualmente, todo resíduo produzido é segregado, ou seja, é separado, tanto o lixo infectante como o lixo que pode ser descartado de forma comum e aquele que pode ser reciclado. É acondicionado, pesado e encaminhado para transporte e tratamento específico. Então, vejam, para que um hospital consiga descartar corretamente todo o lixo produzido dentro da instituição, é necessário haver planejamento e organização. Existem diretrizes que já foram elaboradas para que as pessoas pudessem seguir as normas de descarte, como eu mostrei lá no infográfico para vocês, mas para que esse trabalho se efetive no dia a dia é necessário primeiro também uma organização interna da instituição, né, para que eles sejam capazes de cumprir todas as normas pré-estabelecidas. Dessa forma, chegamos na nossa atividade. Vamos aqui analisar as respostas das questões. Primeira questão.
Porque, segundo as autoras, o conceito mais comum do lixo precisa ser revisto. Normalmente, o lixo está associado a algo inútil, como nós vimos no texto, né? Representa sujeira, contaminação. Isso acaba desconsiderando a capacidade de que o lixo tem de ser reciclado ou de ser reutilizado. Então, elas bateram muito bem nessa tecla, falando que nem todo lixo é para ser descartado, né, de forma que não possa ser reciclado, reutilizado, enfim. Segunda questão. Segundo o artigo, podemos afirmar que todo lixo hospitalar é contaminado? Acabamos de ver isso. Não. Existe sim a parte do lixo contaminado, mas também existe uma parte que pode ser reutilizada ou reciclada. O que podemos fazer para reduzi-lo? Apenas uma parte do lixo hospitalar é contaminada, e se for feita uma separação adequada dos resíduos contaminados, evita-se que a porção contaminada contamine o restante dos resíduos. Então, o que a gente pode fazer para reduzir? Separar adequadamente os resíduos, tanto aqueles que estão contaminados como aqueles que não estão, para que o descarte possa ser feito da melhor forma possível. Terceira questão. Que cuidados os profissionais envolvidos no manejo dos resíduos hospitalares devem ter? Primeiro, capacitação adequada para manejar esses resíduos. Segundo, ser submetidos a exames de saúde admissional e periódicos. E terceiro, receber imunização apropriada. Eles também precisam estar vacinados, né, de certa forma, para poder ter contato com esse lixo, né, com esses resíduos. Quarta questão. Em que categorias o Hospital Universitário da Unicamp segregou o lixo hospitalar? Segregar, separar. Ele separou em infectante, em comum e em reciclável. 3 formas de descarte para o lixo. E a quinta questão. Na sua opinião, qual a importância de iniciativas como a do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher? Obviamente, se nós estamos tratando adequadamente do descarte do lixo, dos resíduos hospitalares, nós estamos cuidando da saúde da população, estamos cuidando da saúde dos profissionais de saúde que estão em contato com esse lixo, nós estamos cuidando também da saúde do meio ambiente, porque o lixo infectado, sendo descartado da maneira correta, ele evita a contaminação. Então, de diversas formas, nós estamos contribuindo, né, para que aquela situação seja a situação menos agressiva possível. Certo, gente? Então, aqui na página 35, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido aí mais um pouquinho a respeito do artigo que lemos, falando sobre o descarte do lixo hospitalar, ok? Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.